Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Mitre Realty Empreendimentos e Participações SA. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas mais instruções para sua participação. Cabe lembrar que esta videoconferência está sendo gravada. A apresentação, acompanhada de slides, será transmitida simultaneamente pela internet, através do site da companhia www.ri.mitrehealth.com.br. Nele, também está disponível a apresentação e o release da companhia. Essa videoconferência será conduzida pelos senhores Fabrício Mitre, CEO, e Rodrigo Coelho Cagalli, CFO e diretor de Relações com Investidores. Estará presente também para a sessão de perguntas e respostas o Sr. Giancarlo De Napoli, gerente de RI e mercado de capitais. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta videoconferência sobre as perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados em que a companhia atua. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir. Bom, primeiro, bom dia a todos. Obrigado aí pela presença. A gente vai fazer uma breve explicação aqui sobre a apresentação que vocês receberam e daí a gente gasta mais tempo ao final em perguntas e respostas, tá? Então, vamos lá. Primeiro, acho que aqui os destaques, né, que foram bem interessantes, né? A gente hoje estamos aí com o lançamento do terceiro TRI, 646 milhões, e agora, já nos últimos 20 dias, a gente lançou mais 370 milhões. Então, hoje a gente já está aí batendo 1 bi 020 no ano, e ressalto que nos últimos 40 dias a gente lançou os 370 milhões e nos últimos 2 meses e meio a gente lançou os 660 milhões. Portanto, a companhia está em linha para cumprir o seu guidance do final do ano, tá? Nós temos aí para cumprir o low do guidance mais 3 produtos e potencialmente um produto para aí ir um pouco acima do bottom do guidance, tá? São 2 produtos para cumprir o low do guidance e o terceiro podendo ir um pouco para cima. Hoje a nossa expectativa é que tem 65% de chance da gente buscar 1,750 e temos aí 1/3 de chance de buscar o 1,45 a 1,500. Bom, vendas líquidas, né, também vemos forte aí nos primeiros meses, nos 9 primeiros meses, 420 milhões arredondando. A nossa VSO apresentada de novo acima da indústria, de 28% nos lançamentos e de 20% no trimestre como um todo, e por volta de 55% nos últimos 12 meses, né? Receita líquida também crescendo significativamente em 57% em relação ao ano passado. A margem bruta continuamente crescendo, como aconteceram em todos os últimos trimestres, e a margem REF, que vocês conhecem, que é um grande indicador da margem futura, estamos aí em 42,5, né? Lucro recorrente, a gente teve 39 milhões nos primeiros 9 meses, quase metade acima do ano passado, e também tivemos aí entrega de 2 empreendimentos com 98% das unidades aceitas na primeira vistoria, e também mostra a qualidade de execução da companhia, e todas essas unidades foram entregues também antes do prazo. E o Land Bank, a gente continua repondo tudo que lança, e hoje a gente está aí com o Land Bank por volta de 6 bilhões, 100% em São Paulo e 100% em média e alta renda. Bom, contando um pouquinho aí dos lançamentos que a gente teve no terceiro TRI, a gente lançou House Mitre Vila Clementina, um projeto de 188 milhões de VGV, na Borges Lagoa. A gente apresentou 29% de venda. Nós lançamos esse projeto tem pouco mais de um mês,
e ele vem, na verdade, pouco mais de 2 meses, e ele vem aí consistentemente assinando, e a gente conseguiu lançar mais caro do que a gente imaginava. Então, a gente continua aqui dentro da empresa buscando o nível ótimo entre reajuste de preço e ganho de margem versus VSO. E eu acho que a gente está encontrando muito bem esse ponto de equilíbrio. O House Mitre Aclimação, a gente também lançou ele aí final de agosto. Hoje ele está 28% vendido e é um VGV de 102 milhões de reais. É um caso parecido com o Vila Clementino, onde também nós ganhamos aí por volta de 4 a 6 pontos na margem bruta nos dois produtos versus o que estava orçado aqui dentro da companhia. Recentemente, agora em outubro, a gente lançou Raízes Vila Mascote, um projeto de 180 milhões, também ali esse é na Vila Mascote, e a gente vendeu aí em poucos dias 22% do produto, também mais caro do que a gente imaginou. E agora, neste final de semana que passou oficialmente, a gente lançou House Mitre Jardins e alcançamos aí 26% na primeira semana do produto. Então, isso também mostra como que a gente, além de estar entregando, né, bastante consistente em relação ao nosso guidance, que a gente já lançou 1 bi 20, a gente também vem conseguindo entregar VSO bem mais alta do que o mercado nos lançamentos recentes, o que atesta que a nossa estratégia de diferenciação de produto e também ganho de margem tem sido uma exceção ao restante da indústria. Bom, aqui mostra um pouquinho aí dos gráficos, né, das vendas líquidas que eu falei há pouco, e também acho que é interessante a gente observar que a VSO nossa continua significativamente acima da indústria e também aí em níveis bastante saudáveis, inclusive no próprio trimestre e nos 9 meses do ano. Também é importante dizer que também aqui tem um elemento forte que comprova a capacidade de execução da companhia, onde 76% das nossas vendas foram realizadas pela Mitre Vendas. Aqui a gente fala um pouquinho do estoque. Então, hoje a gente tem 600, ao final do terceiro tri, a gente tinha 600 milhões de estoque, sendo que grande parte deles oriundos dos últimos 12 meses. Quase 78% das unidades vem dos projetos lançados nos últimos 12 meses e apenas 1% de produtos entregues. Então, isso também confirma que a gente realmente faz um produto superior ao mercado e, com isso, geralmente, quando a gente entrega o empreendimento, ele está 100% vendido, uma ou outra unidade acaba voltando e a gente tem um tempo aí de venda inferior a 60 dias dessas unidades que voltam. O banco de terrenos, como eu contei para vocês, a gente vem repondo até um pouquinho acima do que a gente tem lançado. Então, a gente considera, né, que esse nível aí de 5 bi e 900, ele é bastante adequado para suportar o crescimento da economia nos próximos 3 anos, e a gente continua bastante diligente em filtrar os melhores terrenos e buscar as melhores condições possíveis para incrementar o nosso land bank. A gente está hoje com uma política de comprar mais terreno com um percentual maior em permuta do que estávamos antes dessa desaceleração. Acho que nós vamos ser bem-sucedidos nisso, mas a gente está extremamente seletivo na compra de terrenos, tá? A gente acha que a situação já melhorou, mas a gente acha que vai melhorar ainda mais para a ponta compradora com eventual estresse aí de mercado que a gente vê acontecendo, tá bom? Bom, agora eu passo a palavra aqui para o Rodrigo Cagalho, nosso CFO, que vai apresentar os resultados financeiros. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado pela presença. Bom, em relação a esse slide, a gente vê aqui um aumento importante na receita líquida, muito proveniente do andamento agora das obras, né, dos lançamentos que a gente fez desde o ano passado, ao longo deste ano também. Algumas obras já iniciando os trabalhos, então isso daí é muito proveniente então, do andamento físico das obras. Importante destacar aqui de fato esse ganho na margem bruta, né, 36,7,
versus 35,1 no segundo tri. Então, a gente vem consistentemente ganhando margem bruta. Eu acho que a relação de VSO com o aumento de preço de margem está bastante equilibrado. Importante destacar a margem REF, né, de 42,5%, que eu acho que esse é um grande indicador que nos mostra aí como serão os próximos trimestres. Então, acho que a conclusão aqui desse slide, de fato, é a qualidade dos projetos que a gente vem colocando na rua e consistentemente ganhando preço e ganhando margem em todos eles. Em relação à despesa comercial, nesse trimestre especificamente, a gente tem aí dos basicamente 20 milhões que a gente incorreu, quase 9 milhões provenientes de projetos que nós lançaremos no quarto trimestre. Então, teve um impacto aí sazonal por conta disso. Em relação às despesas gerais administrativas, a gente está em linha com o nosso orçamento. Obviamente que essa relação, tanto das despesas comerciais quanto das despesas administrativas pelo VGV de lançamento, a gente vai ter uma fotografia real ao final do ano, quando a gente deve atingir o volume que o Fabrício falou há pouco, entre 1,4 e 1,750 bi de VGV lançado, e em ambas as linhas, tanto em despesa comercial quanto em despesas gerais administrativas, a gente deve ficar num percentual dentre as empresas mais eficientes do setor. Então, isso é algo bastante importante dentro da companhia, né? A nossa partnership, eu acho todo mundo bastante focado nessa questão de controle de custos, e a gente com certeza vai continuar sendo, se não a mais eficiente, estaremos entre as mais eficientes do setor. Com relação ao resultado financeiro líquido, o principal impacto, de fato, foi por conta da nossa operação aí do swap, né? Então, do Total Return Equity Swap, a gente é obrigado a fazer uma marcação ao final de cada trimestre. A gente não mudou nenhuma posição em relação à quantidade de ações, a gente continua posicionado, a gente continua acreditando na valorização do nosso papel, mas por conta da marcação a mercado, a gente teve então aí um reconhecimento de 11 milhões, né, no resultado de prejuízo por conta da operação do swap. Então, esse foi o maior impacto na parte do resultado financeiro líquido. Do lucro líquido, é importante destacar o lucro líquido recorrente. Então, a gente teve um avanço em relação aos 9 meses do ano passado também, chegando aí basicamente a 39 milhões. Então, eu acho que a empresa vem agora, de fato, mostrando sua capacidade e entrando cada vez mais num nível de estabilidade conforme as obras vão evoluindo e a gente vai mantendo o nosso plano de lançamento. Acho que é importante isso que o Rodrigo falou, que se a gente tirar, né, o Total Return Swap, a gente tem aí um nível bastante razoável de lucro ao longo dos primeiros 9 meses, e quando você pondera isso, né, pela quantidade de lançamentos e evolução de obra que a gente deve ter nesse próximo quarto trimestre, a gente vê que a companhia está muito em linha com o guidance que a gente deu para o mercado aí na época do IPO. Então, a gente está bastante confortável com os resultados apresentados. Obviamente que a operação de Total Return Swap foi bastante afetada, né, por conta de toda essa conjuntura que houve aí no mercado financeiro, sobretudo aqui para o setor imobiliário, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas a gente entende que está bastante aderente ao que a gente se propôs a fazer e estamos satisfeitos com a performance operacional da companhia e sempre ainda buscando melhorar, que eu acho que vocês devem ver aí nos próximos trimestres. Só para reforçar, né, pegando um gancho também com a questão do lucro versus a margem REF, todos os nossos produtos, na média, estão 74% vendidos. Então, quando a gente assume esse bom nível de venda versus uma margem REF de 42,5%, de fato, a gente consegue enxergar que os próximos trimestres há uma tendência aí de lucros crescentes e margens em patamares bastante saudáveis. Bom, em relação aos recebíveis, teve um incremento muito, obviamente, por conta dos lançamentos, né, que ocorreram ao longo do terceiro tri, também da venda de parte do estoque. Importante destacar aqui que 63% dos recebíveis é de curto prazo. A gente hoje tem um LTV médio na nossa carteira
de 43%, 42%, 43%. Então, isso indica uma carteira bastante saudável, bastante equilibrada, que nos deixa confortáveis que o cliente vai conseguir contratar o financiamento imobiliário dele quando da entrega do empreendimento. Inadimplência e distrato, ambos estão nos menores níveis históricos da companhia. Então, em relação à parte dos recebíveis, assim, eu diria que a gente está com uma carteira de bastante qualidade. Bom, entrando na parte aqui do endividamento, eu acho que o principal destaque aqui é a posição de caixa líquido, né, de aproximadamente 300 milhões. É importante destacar que 100% hoje da nossa dívida é uma dívida de financiamento à produção, que está 425% coberto pelos recebíveis. Então, dado que todos os projetos estão com um nível de venda bastante saudável, hoje todos os projetos se pagam, né, conseguem fazer frente ao financiamento à produção, e hoje a gente tem 0% de dívida corporativa. Então, uma posição aí de endividamento barra caixa bastante saudável dentro da companhia. Sendo que, basicamente, 30%, a gente tem 30% hoje do nosso patrimônio líquido em caixa líquido. Então, também o que demonstra aí uma robustez financeira bastante importante. Agora eu retorno a palavra ao Fabrício para fazer as considerações finais. Obrigado. Tá bom. Bom, primeiro, assim, queria dizer que do aspecto operacional, a gente continua bastante confortável com as operações da companhia e com as perspectivas para o mercado. A gente vê, né, nos nossos números que, apesar do mercado ter diminuído aí um pouco a demanda e etc. nesses últimos meses, a gente conseguiu manter um nível bastante satisfatório de vendas e também de ganho de margem, né? Então, a gente considera a estratégia de diferenciação dos produtos bastante comprovada e atestada pelos números que a gente vem apresentando, né? Acho que vale dizer aqui um pouquinho, que eu tenho certeza que essa pergunta vai vir, mas já me antecipando, então, a nossa visão é que o mercado agora ele está bastante distorcido, né? E está com uma compreensão errada em relação a como funcionam as dinâmicas do nosso setor aqui de incorporação imobiliária, né? O primeiro erro, eu entendo que é associar um aumento de inflação obrigatoriamente com um aumento de juros muito alto para o crédito imobiliário, o que poderia levar a uma menor demanda por imóveis, né? Essa regra funciona muito bem em países mais desenvolvidos, mas no Brasil a gente tem aí mais uma jabuticaba, nesse caso uma boa jabuticaba para o mercado imobiliário, onde o crédito imobiliário ele vem com funding máximo de 6,17% via SBPE. Então, apesar dos juros, né, estarem em 2% há poucos meses atrás, os nossos clientes continuavam tomando empréstimo a uma taxa média de 7%. Com esse aumento de juros que aconteceu aí bastante importante, já de quase 500 basis points, ou um pouco mais até, né, agora, e isso se refletiu em um aumento do custo de funding para os nossos clientes de 100 a 150 basis points, que ainda quando você olha o período todo da história brasileira, tirando essa anomalia que tínhamos nos últimos meses, ainda é um low histórico bastante importante, né? Então, a inflação não implica necessariamente uma mudança na taxa de juros do crédito imobiliário na mesma magnitude que é a taxa de referência do setor financeiro, né? Do CDI, basicamente. Também é importante dizer que nos deixa mais confortável também o que o Rodrigo comentou, que o LTV da nossa carteira é só 43%, então mesmo que tenha o aumento de juros que teve de 100 e poucos bases, a gente consegue acomodar o financiamento imobiliário nos nossos clientes com bastante tranquilidade. Aí acho que o Rodrigo depois tem a oportunidade de contar um pouco mais como é que foram os recentes repasses da nossa carteira, tá? E nós também gostaríamos de destacar que uma conjuntura como essa de mercado,
Na verdade, a Mitre sempre gosta muito de operar em crise, né? A gente, na minha gestão, ela nasceu em crise, né? Em janeiro de 2008, o primeiro empreendimento a gente lançou em setembro de 2008. No final seguinte, final de semana seguinte, a quebra do Lehman Brothers. Ou seja, tínhamos tudo para dar errado e, felizmente, fizemos tudo certo e conseguimos nos dar bem. Depois teve 2014, 2015, 2016, anos dificílimos no mercado. A gente continuou com VSO alto e ganhando market share. E, particularmente, eu entendo que um cenário de menor concorrência é um cenário benéfico para empresas com robusta estrutura de capital, como é o nosso caso, conforme o Rodrigo explicou. Uma empresa que preza muito pelos produtos, né? Então, quando você tem uma demanda um pouco menor, o produto bom continua vendendo e aquele produto mais ou menos para de vender. Então, isso favorece empresa como nós, além de ter uma menor concorrência para compra de terreno, insumos e etc. Então, isso acaba também premiando as empresas que têm maior excelência operacional e também uma estratégia de suprimentos e construção bastante afiada, o que a gente entende hoje que a Mitre tem de forma bastante representativa. E também, acho que num momento de mercado como esse, mesmo as taxas aí subindo 100, 150 bases, o fenômeno affordability continua, essa mudança desses 100, 150 bases, obviamente não anulou. Tudo isso é um vetor pequeno na direção contrária, mas, ao mesmo tempo, nós temos importantes vetores na ponta positiva para o mercado, né? Então, a gente tem hoje um crédito imobiliário que ainda é 10% do PIB, então tem muito para crescer o crédito imobiliário no Brasil, mesmo com um aumento de 100, 150 basis points. A gente tem um déficit habitacional enorme, a gente tem uma dinâmica do mercado aqui no Brasil extremamente benéfica, são pouquíssimas praças no mundo onde a gente consegue, como a Mitre, vender 100% do empreendimento antes das chaves ou nas chaves. Isso é uma coisa raríssima de acontecer. E também eu acho importante ressaltar que, no caso da Mitre, em particular, a gente tem aí produtos realmente que já se consagraram no mercado como bastante diferentes. Então, bom, com isso, eu agradeço e aí fico disponível para as demais perguntas. Muito obrigado, Fabrício. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. As perguntas podem ser feitas por escrito ou por áudio. Para realizar perguntas por escrito, pressione o botão Q&A e digite sua pergunta. Para realizar perguntas por áudio, pressione o botão Raise Hand ou levantar a mão. Aguarde alguns instantes enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Hugo Grazi. Por favor, Sr. Hugo, pode realizar a sua pergunta. Olá, senhores, muito bom dia. Primeiramente, aí, parabéns pelo resultado. Realmente mais um tri impressionante. Eu queria fazer uma pergunta na linha do Land Bank e da estratégia de lançamentos. Vocês estão com um Land Bank hoje que já está com aproximadamente aí 3 vezes o que está sendo o topo do guidance de 2021. E como é que vocês pensam a seletividade da estratégia de lançamentos nesse contexto de inflação de custos e de alta de juros? Se tem algum projeto que vocês eventualmente preferem segurar, vocês já mencionaram que o perfil do projeto de vocês reage bem, né, num contexto de um produto diferenciado do bairro, né? E nessa mesma linha, talvez, vocês tenham a possibilidade de ser seletivos no Land Bank, pensando em o que tem de projetos aprovados, né? Eu sei que isso foi um assunto engargalado ao longo de uma boa parte da pandemia. Então, essa é a primeira pergunta. E tendo a possibilidade também, se puderem endereçar também o que vocês têm encontrado de oportunidades para aquisições de terreno
se estão se orientando aí mais para o lado da house, da raízes, e como é que está o espaço para essas aquisições no mercado de terrenos que, ao longo desses últimos anos, tem tido dificuldade de acompanhar a nova realidade de custos, né? É isso. Agradeço demais, viu? Bom, obrigado, Hugo. Só uma pergunta, a última parte da sua última fala, você poderia repetir, por favor? Essa segunda pergunta é sobre eu querendo entender o que é o racional por detrás as aquisições de terreno que vocês têm feito, que tem até excedido a reposição de lançamentos, né? Se vocês têm conseguido encontrar oportunidades que justificam, não sei se agora nessa saída de pandemia, se está pingando alguma coisa aí que faça mais sentido, o que está orientando aqui a cabeça de aquisição de terrenos para vocês? Tá bom, obrigado, Hugo. Eu que agradeço. Eu vou começar por essa, tá? Então, primeiro, a gente tem um time aqui enorme que só faz isso. Então, a gente garimpa praticamente todas as oportunidades de terrenos na capital, tá? É o que a gente olha, é o que a gente quer continuar olhando. Não é ABC, não é Osasco, é capital, cidade de São Paulo. O que a gente vê é que os últimos acontecimentos mais recentes, né, se a gente pegar um período um pouquinho mais longo, o mercado de capitais tem dado sinais de que, né, a possibilidade de novos IPOs, ou mesmo captações via private placements ou fundo de private equity que se dedica ao setor, esse dinheiro agora ficou um pouco mais escasso, né? Então, a consequência disso é um freio das companhias em geral em aquisições de novos terrenos, né? Como que a gente sempre se posicionou num momento como esse? Como é que a gente está vendo esse momento atualmente, tá? O que a gente fez recentemente foi aumentar o percentual de permuta, tá? Hoje, os novos terrenos que nós estamos vendo está em torno de metade, até alguns 60%, mas a média está metade permuta, metade em dinheiro, tá? A gente sempre busca áreas já consolidadas, nós não queremos apostar numa área ainda não consolidada que no futuro pode vir a ser alguma coisa. A gente prefere ter terrenos melhores, menos terrenos, mas mais certeiros. Então, hoje a nossa política ela é muito seletiva. Como você bem colocou, a gente tem 6 bi que é o suficiente para os próximos 36 meses. Então, hoje, para a gente engage, né, numa nova aquisição, obviamente os parâmetros eles têm que ser bastante atrativos para a gente fazer isso. Dá para fazer isso? Dá. A gente vê hoje outras incorporadoras abrindo terrenos, os proprietários nos procurando, a gente tem visto proprietários de terreno que a gente falou há 6, 8 meses atrás, com expectativas maiores que agora voltam a falar conosco e muito mais abertos a novas condições. Então, eu acho que o mercado ainda não está no melhor ponto, mas eu acho que a gente está caminhando para uma janela possível de aquisição de terrenos de forma maior em permuta, com menos exposição de caixa e bons terrenos para continuar fazendo a diferença aí nos nossos lançamentos, que se você observar, a gente não tem nenhum outlier, né? Felizmente, até bato na madeira aqui, mas em geral a gente escolhe muito bem o terreno e faz um produto muito bem. Então, acho que a gente está de forma aí seletiva, olhando o land bank. Nos últimos trimestres, você tem visto que a gente praticamente repõe o que lança, pelo menos repor o que lança, a gente deve conseguir fazer nos próximos meses, e tem algumas aquisições um pouco mais oportunistas, como eu coloquei no início, que a gente pode aí engage num estágio um pouquinho mais avançado de negociação. Sobre o mix, né, de house, raízes, eu acho que eu percebi que tem um pouquinho disso também na tua pergunta. Nesse ano agora, a gente viu, né, uma predominância do produto house. Eu acho que no ano que vem a gente vai inverter um pouco isso. A gente vai lançar mais produtos raízes. Por quê? Porque são regiões
extremamente carentes, são regiões de competição muito mais baixa. Por exemplo, a Zona Leste de São Paulo é um lugar que a gente tem muito terreno, e poucas companhias conseguem operar nesse segmento ainda de renda média mesmo, e ticket mais enxuto, né? A nossa engenharia, até com a vinda do Gustavo, que passou aí 10 anos na Cury, e também um time aqui nosso bastante experiente, a gente vem conseguindo soluções de engenharia com custos bastante interessantes para esse nosso segmento raízes, tá? Então, esse é um segmento que eu acho que você vai ver crescer aqui em 2022. E esse cliente é aquele cliente que ele precisa comprar o produto, né? O casal jovem que vai casar, ou o casal que tem um filho já, o que vai nascer, ele precisa de um apartamento nos próximos meses ou anos. Então, esse é um segmento que mostra resiliência, né? Desde que tenha funding, o que a gente entende que 100, 150 bases é um funding ainda extremamente atrativo, e também a gente tem aí um contingente de clientes possíveis para comprar esses produtos bastante alto, então a gente ainda vê a marca Raízes aí como talvez uma das marcas mais resilientes nossas num cenário um pouco mais desafiador. Quando a gente olha produtos mais caros, o consumidor, em geral, ele não é o primeiro e muitas vezes nem o segundo imóvel, ele já mora muito bem, e aí, então, para ele fazer uma mudança, não é algo necessário, mas é algo que ele precisa se encantar com o produto e também ter uma segurança financeira de que essa mudança não vai prejudicar a família financeiramente. Então, por isso, nesses momentos, assim como em 2014, 15 e 16, a gente prioriza um pouquinho a linha Raízes, e também você vai ver aí alguns produtos de alta renda, como a gente lançou o House Mitre Jardins, vendemos a R$25 mil o metro, 26% do empreendimento, esse dado é público, em uma semana. Então, a gente vê esse segmento de alto e altíssimo padrão também bastante resiliente em cenários mais difíceis também, que são, em geral, clientes muito bem capitalizados, tem clientes com investimentos no mundo inteiro, significativa parte do patrimônio em dólar, etc. Então, tem uma constância aí de poder de compra, que também, se você trouxer um empreendimento único em bairros onde não tem outros terrenos, aí faz um processo de imediativo, de ser imediato em adquirir aquela unidade, porque sabe que não vai conseguir replicar aquele terreno no futuro. Então, é um pouquinho da forma que a gente está aqui se posicionando em relação a land bank e produto. Não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, Hugo. Resposta super completa e igualmente clara. Obrigado, Fabrício. Obrigado. Lembrando que para fazer perguntas por áudio, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. E perguntas por escrito, utilize o botão Q&A. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Sr. Gustavo, quando quiser, pode realizar sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia a todos. Eu queria fazer também duas perguntas aqui. A primeira, até queria ouvir um pouco mais aí de mercado, né? Como é que vocês estão vendo? Vocês vão lançar bastante agora no quarto tri, né? Já fizeram 2 lançamentos, deve ter mais uns 3 aí, pelo que vocês falaram. Então, eu queria entender um pouco como é que vocês estão vendo essa demanda, se segue, vamos dizer assim, indo bem, e até pensando um pouco em concentração de lançamento, né? Porque eu acho que tem muita empresa que também deve concentrar lançamento agora no quarto tri, né? Normalmente é assim, acho que esse ano não vai ser diferente. Se vocês de alguma forma estão vendo aí, vamos dizer, muito produto no mercado, isso de alguma maneira pressionando um pouco aí com muita oferta, uma VSO talvez um pouco mais pressionada, ou se o mercado ainda segue bom na visão de vocês. E a minha segunda pergunta é até de um ponto que vocês tinham comentado já no passado, vocês estavam fazendo bastante aquele repasse antecipado, né, um pouco antes da entrega da entrega do fim da obra. Como é que isso tem evoluído aí? Eu queria entender um pouco como é que está isso
tanto no portfólio de vocês, quanto com os bancos, se isso de fato vocês têm feito bastante, se de alguma maneira isso mitiga esse aumento de taxa de juros recentemente, se vocês estão conseguindo travar já a taxa de juros dos compradores, né, antes talvez dela subir, e se isso de fato tem sido um pouco mais relevante aí, até quando a gente olha o recebível de vocês, né, dado que a companhia está crescendo e tudo, o recebível não tem até crescido tanto, né? Vocês estão até conseguindo coletar relativamente rápido, como isso tem de alguma maneira contribuído. É isso, obrigado, bom dia. Tá bom. Bom, obrigado, Cambaúva. Começar pela primeira pergunta, a segunda pergunta o Rodrigo responde. Vamos lá, o mercado, para nós, Cambaúva, tá bom. Assim, a gente tem, como você bem colocou, a gente tem, na verdade, 2 produtos para lançar já aprovados, no caso base, tá? Que são Raízes Moca e o House Reserva Vila Mariana. Os 2 produtos estão com indicadores positivos, tá? Tanto em visitação quanto número de pastas e interesse dos clientes. E a gente tem um produto que chama Raízes Tatuapé, que é um produto de 350 milhões, já aprovado também, mas agora em fase de regularização da documentação para fazer o registro da incorporação, que a gente acredita, de novo, que 65% de chance que esse projeto entre. Esse projeto, em especial, teve 850 visitas nas últimas 3 semanas, 2 semanas, né? 3 semanas, 2,5, e a gente, então, teve o plantão mais movimentado de São Paulo aí, seguidamente. É um projeto extremamente importante para nós, é um projeto muito bem localizado. Então, a gente acha que se nós conseguirmos, de novo, esse plano A, que é 65%, a gente teria aí uma aceitação também muito bom nesses 3 próximos produtos. Obviamente que, como a gente é uma companhia que não tem dívida, a gente não tem uma pressão enorme para lançar. A gente vai lançando conforme as velocidades de venda vão se confirmando. Até aqui, a gente acha que o mercado está muito bom, os nossos produtos estão vendendo. Se a gente entender que em algum momento a conjuntura ou a questão de algum bairro específico, que a gente olha muito isso também, né? O dado macro é uma coisa, mas tem bairros e bairros, né? Pode ser completamente diferente. Por exemplo, você lançar um empreendimento no Tatuapé versus você lançar um empreendimento no Largo da Batata, em Perdizes, Pinheiros e outras regiões, Jabaquara. Então, assim, são, né, dentro de São Paulo, aí, né, dos nossos 12, 13 milhões de residentes, a gente tem, né, muitas diferenças micro também. Então, a gente acha que nos bairros onde nós estamos, há demanda forte e os nossos produtos estão atraindo mais atenção do que a concorrência. Então, a gente continua lançando e no momento em que a gente perceber alguma mudança, a gente tem aqui dentro da companhia a flexibilidade de segurar um pouco o lançamento ou lançar em outros bairros e fazer essas escolhas. Aí, agora eu passo para o Rodrigo, se eu tiver respondido já 100% a primeira. Tá ótimo. Obrigado, Fabrício. Ok. Bom dia, Cambaúva, tudo bom? Bom, vamos lá. Em relação ao repasse antecipado, só para contextualizar aqui um pouco, né? Ao longo desse ano, a gente fez 2 repasses já durante obras, que foi o House Vila Mariana e o House Butantã. Em ambos, a gente teve uma adesão importante. Então, assim, na ponta do cliente, eu acho que é algo importante, porque, de fato, traz um conforto e uma segurança para ele, cliente, que ele já tem o financiamento dele contratado, e quando é emitido o habite do empreendimento, então logo seja emitido, ele já recebe as chaves imediatamente, então ele também tem um ganho de tempo em relação ao cliente que pode fazer pós-habite, então eu acho que isso é uma vantagem para ele, cliente. Que esse cara que repassou primeiro, ele ainda pegou lá os 7 e poucos %, né? Exatamente, porque ele tem uma taxa travada. No caso do House Butantã, por exemplo, foi um empreendimento que o repasse aconteceu, esse repasse na fração Endel, ele aconteceu exatamente na virada
de aumento de taxas pelos bancos. Então, o cliente que escolheu fazer o repasse na fração, ele pegou uma taxa ainda próxima a 7, enquanto que os demais já pegaram uma taxa próxima a 8. Então, ele também teve esse ganho financeiro. Para nós, incorporadora, tem um lado positivo, que obviamente é o giro do ativo, então a gente consegue retornar o capital mais rápido. Tem a questão, obviamente, também da inadimplência barra de extrato, que ao deixar aprovado o cliente, ao optar pelo financiamento, a gente também mitiga possíveis extratos, alguma coisa nesse gênero, então também é uma relação saudável. E importante destacar que a gente faz isso no final da obra, né? Então, faltando aí basicamente 6 meses, entre 4 a 6 meses para a entrega da obra. Então, 98%, 99% de todo o custo da obra já está contratado e não terá mais reajuste do INCC dado este fim de obra também. Então, a gente consegue fazer num momento que, muito embora a gente tenha esse repasse um pouco antecipado, a gente também não tem mais a correção do custo. Então, acaba que é um ganha-ganha tanto para o cliente quanto para a companhia. A gente continua com essa estratégia, a gente tem um projeto agora que é o Raízes Vila Guilhermina, que é um projeto grande da linha Raiz, na Zona Leste, fazendo repasse na fração, e a gente já tem, por exemplo, 1/3 da carteira aprovada para o repasse na fração. Então, esse daí é um grande indicador, né? Porque é um projeto Raízes, em que normalmente a renda é um pouco mais justa, já assumindo essa nova realidade de custo aí, entre 8 e 8,5 o custo do crédito imobiliário, e já temos 1/3 da carteira pré-aprovada. Então, também acho que é um indicador positivo para a nossa linha Raízes. A gente arbitra, né, o Cambaúva, a taxa, né? Então, a gente tem uma taxa de financiamento e a gente teria um provável reajuste de INCC. Quando você olha nos últimos 3 meses, né, o INCC que estava vindo ali na casa de 2%, começou a vir na casa de 0,5%, né, nos últimos 3 meses seguidos. Então, a gente entende assim, que o grande movimento do INCC ele já aconteceu, né? Então, agora ele está andando aí bastante em linha com o que andava antes e com os demais índices de inflação. Então, a gente acha que vale a pena fazer isso, obviamente é uma opção da companhia, né? Há pouco tempo, onde o INCC estava mais rápido, né, indo maior, a gente obviamente também deu uma calibrada nisso e segurou um pouco, inclusive para antecipações a gente tinha 0 de taxa de desconto, então o cliente poderia antecipar, ele deixa de pagar o INCC, mas ele não tem desconto nominal algum. Então a gente consegue arbitrar isso. Basicamente o que nós estamos arbitrando aqui é custo do financiamento imobiliário versus o INCC menos o imposto da receita. Então, um pouco da conta que a gente faz, e hoje a gente acha que essa conta é boa, não só para garantir para o cliente um juros menor, dado a curva, né, que vem subindo aí gradativamente, como também uma segurança num cenário de maior incerteza. Não, perfeito, ficou claro, pessoal. Obrigado aí. Bom dia a todos. Obrigado. Bom dia. Lembrando que para realizar perguntas por áudio, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Para realizar perguntas por escrito, pressione o botão de Q&A e digite sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Daniel Gasparetti, do Credit Suisse. Sr. Daniel, quando quiser, pode liberar o seu microfone. Bom dia a todos, obrigado pelo call. São 2 perguntas também. A primeira pergunta é mais a respeito da parte da dívida. A companhia teve uma queima de caixa substancial nesse momento e natural, dado o momento do ciclo. Eu queria só entender um pouco com vocês como é que vocês estão enxergando o comportamento dessa linha olhando em frente, quando que vocês acham que isso deve atingir o pico e que nível de dívida vocês estariam confortáveis em atingir com o percentual do patrimônio líquido. E a segunda pergunta, por favor, seria em relação à aparição de custos na parte de mão de obra, né? O Fabrício comentou um pouco agora a respeito de INCC, que sentiu que o pior ficou para trás. Eu queria entender um pouco com vocês como é que vocês estão enxergando o comportamento desse indicador para 2022, principalmente pela ótica da mão de obra em São Paulo, por favor. E, naturalmente, se você puder diferenciar um pouco do contexto para vocês e para os outros, para o restante do setor, eu agradeço.
Obrigado. Tá, ok, Gasparetti, obrigado aí pela pergunta e pela presença. Vou começar pela tua segunda pergunta, né, que é aquela questão da mão de obra aqui em São Paulo. Olha, Gasparetti, a gente não tem visto hoje um problema de mão de obra aqui em São Paulo, né? Nem pelo vetor da oferta de mão de obra e nem pelo custo crescendo demais, tá? A gente, obviamente, tem empreiteiros já muito antigos conosco, né? E poucos e bons empreiteiros que se repetem nos nossos canteiros de obra. Então, a gente tem uma parceria com eles, em geral, a gente fecha um backlog de 24 a 36 meses, né? Onde os preços são reajustados pelo dissídio. Se você olhar como foi o dissídio da categoria, ele foi muito em linha com o IPCA, né? Na época, em abril, ele foi de 6%, mais ou menos o dissídio. Então, em relação à mão de obra, assim, nós estamos relativamente num período estável. Acho que, né, a economia brasileira também está apresentando índices aí de fraqueza, então eu acho que essa pressão por mão de obra hoje ela é relativamente ainda bem controlada, né? Isso muda muito, obviamente, quando você fala em São Paulo, você atrai gente do Brasil inteiro para cá, então a gente tem, né, infelizmente, aí 12 milhões de desempregados, mais 10 milhões em desalento, então a gente tem aí um contingente de 22 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que é 22% da nossa força de trabalho arredondando. Toda essa turma topa morar em São Paulo. É diferente quando você tem uma obra no interior do Maranhão que você precisa contratar gente e você não tem mão de obra alternativas para aquilo, né? Então, acho que para o nosso caso, que a gente opera só em São Paulo, capital, e com empreiteiros de longa data, a gente entende que tem oferta de mão de obra, os preços estão estabilizados, e a gente não vislumbra uma grande mudança em relação a isso nos próximos trimestres. Com isso, eu respondi a segunda pergunta, aí eu passo para o Rodrigo fazer a primeira. Vamos lá, Gasparetti, bom dia, tudo bom? Bom, em relação à dívida, acho que é importante a gente separar, né? A gente gosta aqui na empresa de dividir entre duas modalidades, que é a dívida corporativa e a dívida no âmbito do projeto, que basicamente é o plano empresário. A gente tem aqui como premissa sempre contratar o plano empresário para todos os nossos projetos. Em via de regra, a gente aprova aí de 80% a 90% do custo de obra. O que vem acontecendo recentemente é que a gente não vem tomando todo o saldo, dado a antecipação dos clientes. Então, como eu falei há pouco, né, do nosso LTV de 43%, os clientes eles vêm pagando mais durante obras do que a nossa tabela padrão. Então, com isso, a gente não vem tomando toda a dívida de plano empresário. Nesse sentido, se você me permite, Rodrigo, quando essa fotografia, né, do nosso LTV ser 43%, ela não é que durante a obra os clientes vão antecipando. Muito disso desde o começo, como a venda foi feita, né? Então, a gente é uma empresa que tem um extrato baixíssimo, que o Rodrigo vai comentar, e inadimplência baixíssima. Então, em geral, a gente é uma empresa que sobe a barra para o comprometimento do cliente durante o curso das obras. Então, isso também influencia em a gente ter uma dívida menor, porque, como o Rodrigo colocou, a gente, com o patrimônio de afetação, se você tem receita entrando, você não pode distribuir para holding. Então, a gente usa isso na obra e como reflexo, a gente diminui a captação com o banco e também o custo financeiro da companhia, né? Exato. Então, assim, no âmbito da SPE, a gente gosta de medir muito o quanto que os nossos recebíveis, mais o estoque, de fato, ele cobre essa eventual dívida. Hoje a gente tem 425% de cobertura, assumindo os recebíveis, fora todo o estoque. Então, assim, em relação ao plano empresário, a gente está super confortável, né? E a gente sempre foi bastante conservador e seguimos nessa premissa. Dívida corporativa hoje é zero. Então, a gente tem espaço aí para uma tomada de dívida corporativa, se fizer sentido num futuro. Então, hoje a gente também está bastante confortável em relação a essa estrutura de capital.
falar algum percentual aí que nos deixa confortável em relação ao patrimônio líquido, Gasparetti. Essa daí eu vou passar até para a gente não dar nenhum guidance aqui de alguma mistura de capital, mas o que eu posso te adiantar é que assim, a gente tem a opcionalidade no futuro também, se eventualmente quiser voltar a fazer uma permuta financeira, que é algo que a gente tem bastante expertise, também existe essa possibilidade. Então, acho que existem vários meios de se pensar com uma estrutura de capital, mas o mais importante é que a gente está confortável em todas as frentes, tá? Olhando separadamente corporativa e no âmbito do projeto. Legal, Cagalli. Obrigado. Obrigado, Fabrício. Só o último follow-up. Você imagina que o seu nível de queima de caixa ele deve atingir o pico quando? Mais ou menos na metade de 22 ou ainda mais para frente? Obrigado. Vai atingir o quê? O pico de queima de caixa. Exato. Esse pico já foi, né? A gente já empregou aí boa parte, né, do capital que a gente levantou no IPO, enfim. Então, era um capital já com o endereço certo, a gente já tinha os projetos dentro de casa e agora esses projetos estão sendo aprovados, como a gente faz aquela compra atrelando a aprovação do projeto, a gente teve esses desembolsos um pouco mais fortes. A gente deve continuar tendo um desembolso, uma queima de caixa aí pelos próximos dois trimestres ainda desses projetos e aí entrar num nível mais estável, tá, Gasparetti? Então, de fato, eu acho que a gente já chegou e está chegando próximo aí a esse pico. Excelente, senhores. Obrigado. Bom dia. Bom dia, obrigado. Lembrando que para realizar perguntas, pressione o botão Raise Hand ou levantar a mão. E para realizar perguntas por escrito, pressione o botão Q&A. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Alex Ferraz, do Itaú BBA. Bom dia, Fabrício, Cagalli, Jean, time, obrigado aqui pela apresentação. Eu tenho duas perguntas. A primeira, voltando aqui um pouco essa parte de mercado e até um comentário do Fabrício sobre essa parte de alta renda, né? Acho que, salvo engano, aqui olhando o House Jardins, né, que vocês lançaram, é um projeto um pouco diferente, né, um pouco mais high-end aqui do que a gente vinha vendo recentemente. Queria entender se, assim, quanto do Land Bank, né, o quanto que vocês têm, que vocês poderiam focar de fato nesse segmento mais high-end que tende, pelo menos ano que vem, né, pelo que eu entendo, ser um pouco mais resiliente, né? Então, qual que é o espaço, qual que é a expertise aqui para operar nesse nicho um pouco superior? E a segunda aqui, mais em relação a esse cenário de juros, né? A gente viu que o distrato nesse TRI subiu um pouco, comparado com os TRIs passados, mas olhando o acumulado do ano, tá controlado, né? Eu queria ver se aí na ponta vocês têm visto aí alguma mudança em relação aqui às negociações de distrato desses projetos que tem mais NR, e se, enfim, né, esse cenário de juros também poderia impactar ali um pouco a parceria com a Atlântica, que é a parceria de yield, não se ainda também é muito cedo para imaginar que teria um impacto desse lado. Bom, obrigado, Alex. É o seguinte, em relação ao high-end, a gente observa esse mercado já há muito tempo, né? No passado, lá, a Mitre já fez alguns projetos high-end, inclusive eu morei, quando eu era pequeno, em um deles. O que a gente vê hoje nesse mercado, ele é um mercado um pouco órfão, né? Assim, tem poucas empresas que fazem isso e pouquíssimas que fazem isso direito, né? Acho que a gente, com o nosso House Mitre Jardins, que inclusive eu convido vocês todos a darem uma passada lá no plantão, ali na Rua Itapeva, a gente conseguiu um nível de preço por metro quadrado substancialmente acima da nossa viabilidade inicial e a gente viu aí que vendeu 26% em uma semana. E agora a gente vai reajustando a tabela ainda mais e precificar da forma correta esse lançamento. Hoje a gente tem por volta de 1 bi de land bank, desses 6 bi a gente tem em terrenos high-end nos Jardins, tá? Terrenos de primeiríssima linha que vão começar a sair a partir do ano que vem. A gente tem uma área aqui dentro da nossa companhia em projetos que já vem se dedicando a esse segmento há um tempo. Eu venho, como sempre, participando ativamente disso
e acho que a gente está aí com o Land Bank muito, muito, muito consolidado e sólido, assim, na minha visão, no melhor lugar da cidade de São Paulo. Então, eu acho que a gente vai ter uma estratégia de high-end bastante interessante. Acho que esse foi um primeiro que confirmou a qualidade e o nível de metro quadrado que a gente pode obter, trazendo algo realmente extraordinário. E, de novo, acho que vale a pena visitar esse stand para conseguir entender um pouco de como que a gente espera se posicionar nesse mercado. As margens dos empreendimentos high-end são significativamente mais altas que os demais, então isso também deve contribuir aí para a nossa lucratividade. Embora, em alguns casos, a curva de vendas, a gente esperava que ela fosse mais lenta, mas no caso, o House Mitre Jardim surpreendeu positivamente também. Então, é um pouco da forma como a gente está se posicionando para esse segmento high-end, que a gente acha que tem o seu espaço. Ele não é, obviamente, do tamanho de um espaço Raízes ou House, mas acho que em lugares extremamente seletivos em São Paulo, a gente tem uma carência de prédios modernos de primeiríssima linha, como a gente está trazendo aí nesses lançamentos, tá? Com isso, passo para o Rodrigo. Sobre a Atlântica, o que você perguntou mesmo da Atlântica, se você puder repetir? Fabrício, só se poderia, assim, dado que os juros aumentou bem, né, uma operação no final do dia para a Atlântica, né, imagino mais de yield, né, de locação dessas unidades, acho que poderia desacelerar um pouco aqui o apetite desse tipo de... Olha, foi bem interessante, né? A gente fez essa parceria sempre buscando, né, assim, se diferenciar do restante do mercado, né? Então, acho que aqui vocês todos conhecem, a gente tem um incentivo legal para fazer apartamentos compactos não residenciais. Tem em vários lugares da cidade isso, alguns que têm vocação, outros que não têm. Lembrando que dentro da nossa carteira, em geral, o estúdio ele nunca é mais do que 20% das unidades. E na parte que é raízes, a gente vê o consumidor que está comprando imóvel pela primeira vez, que é aquele consumidor médio aí de uma renda de 7 a 8 mil reais, que há alguns anos atrás, quando não existia oferta de produtos compactos, esse morador ele não estava no mercado, né? A maioria continuava morando com os pais e saía quando num estágio um pouco mais posterior, quando vai casar ou quando tem alguma mudança que permita comprar ou alugar um apartamento sozinho. Então, nesse nicho aí do Raízes, a gente vê um comprador final mesmo adquirindo as unidades. No caso do House, nas unidades, especificamente as unidades compactas, a gente vê uma predominância de investidores, tá? E a gente vê uma predominância ainda de investidores nas últimas semanas e etc., mesmo com o aumento da taxa de juros. A gente também tem no Brasil, né? Vamos lembrar, um problema de mudança de moeda, hiperinflação, N crises. Então, assim, mais inflação e mais incerteza não necessariamente leva a uma baixa da demanda por imóveis, né? Porque também as pessoas veem o poder de compra sendo preservado, né? A gente viu o que aconteceu nos últimos meses. Quem tinha dinheiro no banco hoje compra muito menos, né, do que há um ano atrás. Então, isso fica na memória do brasileiro e a gente vê esses investidores bem capitalizados no segmento house, também buscando uma diversificação do patrimônio monetário em imóveis que acham que tem um potencial bom de valorização e rentabilidade mensal. Quando a gente fez a parceria com a Atlântica, foi muito também apostar na diferenciação do nosso produto, porque a gente criou uma vantagem comparativa enorme, porque em todas as regiões onde a gente atua com a Atlântica, nós temos exclusividade naquela área. Eles têm mais de 130 mil clientes corporativos, por exemplo. Então, a gente tem uma possibilidade de oferecer para os nossos clientes uma operação, tanto short stay quanto long stay, bastante rentável do ponto de vista financeiro. O primeiro que nós entregamos, nós tivemos aí, Rodrigo, divide um pouco das estatísticas, mas tivemos aí um piloto que confirmou bastante a tese. E isso a gente tem mostrado para os clientes e o interesse é bastante alto
por esses imóveis também depois que a gente fez essa parceria com a Atlântica e o cliente entende isso como um veículo de não só potencial apreciação de preço, mas também de rendimento mensal sendo distribuído, que o Rodrigo vai explicar um pouquinho melhor. Só para complementar, tudo bem, Alex? Bom dia. A resposta do Fabrício. Nosso primeiro empreendimento aí com a Atlântica já está em operação, então é um case real. Hoje já está com uma taxa de ocupação aí beirando 90%, então nos surpreendeu o quão rápido, isso daí é coisa de 3 meses, então de fato foi bastante acelerado. E entregando para o investidor, né, para quem comprou o imóvel e colocou na operação, entregando um retorno mais ou menos de 0,7 líquido já na ponta final. Então, tem surpreendido positivamente e só ajuda, na verdade, a corroborar a parceria e tem nos ajudado, na verdade, como o Fabrício colocou, a nos diferenciar em relação à concorrência nesses apartamentos mais compactos. Então, eu acho que foi uma operação super acertada por parte da Mitre ao fazer com a Atlântica. Entrando na sua pergunta sobre distrato, a gente aqui dentro da Mitre, a gente gosta de analisar o distrato em função da carteira e não em função da receita líquida, porque como a gente sabe, né, o nosso setor ele tem a questão do POC, nem sempre a receita ela vai refletir a realidade de fato do empreendimento. Quando a gente olha em relação à carteira, a gente vem ao longo de 2021 com um distrato bastante flat, algo em torno aí de 1,7% a 2% em relação à carteira, o que é um indicador super baixo, tanto de mercado quanto historicamente para a Mitra. Assim. Então, tá numa situação super confortável a questão do distrato. O distrato orgânico, digamos assim, ele existe porque, infelizmente, as pessoas muitas vezes se separam, tem falecimento, muda de país, perde emprego, então isso naturalmente existe, mas está num patamar super, super baixo, e atrelando aquela questão do LTV que a gente já comentou aí, a leitura como um todo da carteira é de uma carteira com bastante excelência. Tá ótimo, pessoal. Ficou bem claro. Obrigado. Valeu, Alex. Lembrando que para realizar perguntas, basta pressionar o botão Raise Hand ou levantar a mão. Se você porventura quiser digitar a sua pergunta, pressione o botão Q&A. Não havendo mais perguntas, gostaria agora de encerrar a sessão de perguntas e respostas. Gostaria então de passar a palavra ao Sr. Fabrício para as considerações finais. Por favor, Sr. Fabrício, pode prosseguir. Bom, novamente quero agradecer aí a participação de todos. Acho que tem algumas importantes considerações finais, né? A primeira, reforçando aí a nossa visão otimista para os próximos meses. A gente está bem empolgado, entusiasmados com o resultado que a companhia vem apresentando. Acho que o nosso modelo de partnership realmente tem feito muita diferença. A gente vê a equipe entregando mais do que os concorrentes de forma sistemática e bastante dedicada e juntos, né? A gente teve no final de semana aqui anterior um off-site da companhia, onde foram todos os sócios, foram 25 pessoas, os junior partners também participaram, junto com os senior partners, onde a gente está agora elaborando o plano da companhia para 2026. Nos próximos 5 anos, como é que a gente vai estar aí em 31/12/2026, tá? E aí nós vamos divulgar esse plano no momento certo para o mercado, que deve acontecer aí no final de novembro, comecinho de dezembro. A gente tem aqui, além disso, essa dinâmica, né, de diferenciação de produto e continuar tendo demanda, eu acho que está bastante clara nos nossos números, e a gente tem também algumas coisas bastante interessantes aí para mostrar. Jean, eu queria passar para você um pouco, para você dividir com eles aí o que a gente vem conversando nesse sentido. A gente, até junto com o resultado, vocês devem ter visto, a gente soltou o anúncio dos dividendos, né? Então, a gente está fazendo um payout de 100% do lucro acumulado até aqui, lucro contábil, né? Então, impactado pela TRS, mas um lucro contábil de 100%, o dividendo de 100%.
confirmando a nossa política de distribuição de dividendo, que a gente também divulgou no ano passado. E um ponto importante é a nossa prorrogação do TRS, né? Acho que muito em função do que a gente entende de preço de ação. Então, hoje, se a gente somar o caixa líquido, o caixa da companhia com o lucro bruto a apropriar, a gente já tem praticamente o market cap da companhia, além de considerar os terrenos de 500 milhões a book, né, no nosso balanço, e também o estoque dos imóveis ainda não vendidos. Então, basicamente, a nossa estratégia de renovar o TRS é por conta disso, dado esse descolamento com o valor da companhia. E possivelmente o Conselho faça uma provável aí, extensão desse programa também, mas acho que aí no momento oportuno a gente fala. Então, a gente entende que conforme nós nos alinhamos desde o IPO, a Mitre quer ser uma grande pagadora de dividendos, e a gente tem essa posição no TRS, que estão com as ações aí, como o Jean acabou de contar, na nossa visão, menos da metade do valor de liquidação da companhia. Então, realmente, a gente vê uma oportunidade aí muito grande em manter e prolongar um pouco essa exposição via TRS e, eventualmente, também, teremos aí a apreciação do Conselho sobre o aumento ou não desta exposição, que pode ser análogo a um share buyback, mantendo a distribuição de dividendos também. Então, isso pode ser uma solução duplamente vantajosa para os acionistas, que deve ser, no momento oportuno, considerada pelo Conselho da companhia. Com isso, agradeço e vocês sabem, a gente está sempre disponível, é um prazer falar com vocês e esperamos aí que tenha sido bastante esclarecedor e continuamos à disposição. Bom dia a todos e obrigado pela presença. Bom dia, pessoal. Obrigado. Bom dia, pessoal. Tchau, tchau. A videoconferência da Mitre está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um excelente dia.